Bom dia crianças. Mais um domingo de escola bíblica dominical e esse domingo o tio Solano foi escalado para poder levar a lição da escola para vocês. Um domingo bem gostoso do mês de agosto de 2020. As aulas ainda não começaram na escola, não é isso? Mas vão começar. Vão começar de uma forma diferente, que eu creio que cada um de vocês vai se adaptar muito rapidamente, porque vocês são muito espertos, muito espertos. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui assistindo a essa aula, mesmo que pelo vídeo, e tentando aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, não é? Bom, vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã de escola bíblica, na qual a gente pode meditar na tua palavra e entender que o que tu queres para a nossa vida. Abençoe as crianças, cada uma delas, que elas possam ser sempre fortes e corajosas no Senhor. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Amém, meninos. Hoje a nossa lição vai ser uma lição rápida, mas vai ter muita lição, muito aprendizado para cada um de vocês, tá bom? Então, quero que peguem as Bíblias rapidamente, peguem suas Bíblias, 5 segundos para pegar as Bíblias, 1, 2, 3, 4, 5, legal. Vamos abrir então no livro de Josué, nós vamos ler no primeiro capítulo de Josué, só lembrando, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros. Depois dele vem Josué. Esse é o que a gente vai ler. Josué é um livro histórico que conta a história da posse do povo de Deus, aquela terra prometida por Deus a Abraão há muitos anos atrás. E é isso que a gente vai aprender hoje, um pouquinho sobre essa posse, como é que o povo de Israel tomou a posse da terra dele. Josué capítulo 1. Vamos ver o que é que Deus disse a Josué. Nós vamos ler do versículo de número 5 até o versículo 9. Eu peço que todo mundo abra suas Bíblias e leia comigo, porque criança que vai para a escola sem o seu livro da escola, merece perder ponto. Então não perca ponto aqui na EBD. Leve sempre sua Bíblia para a classe, que essa é a nossa classe. Vamos lá? Josué, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 9. O tio vai ler para vocês e vocês me acompanham. Vamos lá. Diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esse foi o versículo 5. Deixa eu só dizer o que é que aconteceu antes disso, porque quem está falando aqui é Deus para Josué. E porque ele está falando que ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu também estarei com você. E eu nunca te abandonarei. Por quê? Moisés liderou, era o grande líder do povo de Israel. Todo o povo de Israel, durante 40 anos, foi Moisés que liderou a saída deles do Egito, atravessou o Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Todo o povo passou, fechou depois o Mar Vermelho, aí ele ficou num deserto. E neste deserto, Moisés ficou 40 anos com aquele povo. 40 anos com aquele povo. Muitos, ou a gente pode dizer, a maioria do povo que saiu do Egito morreu ali no deserto.
e os filhos dele já estavam grandes. Então, quando eles avistaram a terra de Canaã, que era a terra prometida, onde Deus falou, desde lá Abraão que ia dar, depois ele disse a Moisés que levaria esse povo de Israel até essa terra prometida. Quando chegou lá no monte em que avistaram a terra, aí Moisés morreu, que era o grande líder. E quem ficou no lugar dele? Josué. Josué era um grande guerreiro. E o livro de Josué todo conta as conquistas que Josué teve nas batalhas contra o povo inimigo de Deus. Então Josué era o líder do povo de Israel. E quando Moisés morreu, Deus disse isso a Josué: olha, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive lá com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Olha o que o Senhor Deus continuou dizendo a Josué, versículo 6. Vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha o versículo 9, o último. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Foi isso que Deus falou a Josué, quando ele assumiu a liderança do povo de Israel, lá naquele monte. Eles tinham que atravessar o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida. Mas assim como Deus falou para Josué, hoje, lá no passado, hoje Ele quer falar com você. Ele quer falar para você. Ele quer falar para você, criança, seja forte e corajoso nesta vida. Ser forte e corajoso nessa vida. Essa é a lição que o tio Solano veio trazer de Deus para vocês. Ser forte e corajoso nesta vida é andar com Deus. A força vem de Deus. É Ele quem nos fortalece toda manhã, todo dia quando a gente se levanta. Como é que eu tenho força em Deus, já que a força vem dele? A resposta é muito simples. Nós temos que conhecer o Deus em quem nós acreditamos. Conhecer a Deus é aprender dele aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É aqui que a gente conhece o Deus das nossas vidas, o Deus que nós cremos, o Deus em que sabemos que foi e é o nosso Criador, o nosso Salvador. Ele nos salva do pecado. Que coisa linda é conhecer a esse Deus. Mas olha, conhecer a Deus é aprender tudo o que está escrito na Bíblia. É interessante isso, porque nós sempre vamos ao colégio de manhã, né? Ou de tarde. Bem verdade que nesses tempos vocês não estão indo no colégio, vocês estão assistindo aulas virtuais. Mas a gente sempre vai ao colégio aprender sobre tudo que existe e tudo que há neste mundo. Nós aprendemos matemática, nós aprendemos português, nós aprendemos história, nós aprendemos geografia
e nós aprendemos de Deus? Hã? De Deus? No colégio? Não. Não é uma coisa triste? Se Deus é o nosso Criador, se nós dependemos completamente dele para viver, como é que a gente vai na escola e não aprende de Deus? Por isso que é muito importante a escola bíblica dominical, porque é nessa escola que nós temos um único dia de aula na semana, é que nós aprendemos do Senhor. A escola que nós vamos todos os dias na semana, ela não ensina sobre o plano de Deus para a salvação da nossa alma. A escola bíblica dominical nos ensina o plano de Deus para a salvação da nossa alma. É por isso que nós devemos buscar a força e a coragem de aprender de Deus na nossa casa, com os nossos pais e também na escola bíblica dominical. Amém? Então, sejamos verdadeiros alunos para aprender daquele que nos criou e nos salvou dentro da nossa casa, com os nossos pais e na escola bíblica dominical. Essa é a primeira lição que a gente tem desse trecho do líder Josué, que liderou o povo de Israel atravessando o Rio Jordão para conquistar a terra prometida chamada Canaã. Bom, vamos à segunda lição de hoje? Bom, preste atenção em um grande detalhe. Veja aí o versículo que fala, versículo de número 6. Olha o versículo de número 6, como é que ele fala. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento. Seja forte e corajoso. Esse versículo onde o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso, é assim que ele diz? É. Interessante. Deus não diz, seja corajoso e forte. O Senhor destacou a importância da força e não da coragem. Olha que coisa interessante. Vamos meditar um pouco nisso? Uma pessoa, ela precisa ter força para ser corajoso. E a força que eu estou dizendo neste caso não é a força dos nossos músculos, não é a força da nossa mente, do intelecto da nossa mente e outras qualquer. Quando nós nos rendemos, nós entendemos com a mente que dependemos de Deus, Ele estende a sua mão poderosa para nos ajudar e a nos levantar. Ou seja, crianças, é Ele, o Senhor, quem nos fortalece e também nos coloca de pé novamente. Seja forte e corajoso, e não corajoso e forte, porque é o Senhor que com a sua mão poderosa nos dá a força para nos levantarmos mais uma vez. Isso é lindo, né? Entenderam? A força vem do Senhor. É com a poderosa mão do Senhor que nós nos mantemos de pé. E aí temos coragem para viver a nossa vida. Tem momentos na vida, né, crianças, que a gente tem que parar e reconhecer essa força do Senhor. Nós temos que depender totalmente dele, porque de fato essa força não vem de nós, vem dele. E quando a gente tem a força dele, a gente se torna muito corajoso. Aprenderam essa segunda lição? Essa segunda lição foi que nós precisamos entender que se nós tivermos a mão poderosa do Senhor nos levantando, nos erguendo, nós seremos corajosos. Então Deus disse a Josué para que ele fosse forte e corajoso, e não corajoso e forte.
Essa foi a sequência. Amém? Muito bem, essa foi a nossa segunda lição que nós aprendemos hoje. Vamos para a terceira? Todos nós também temos que entender, crianças, entender que jamais neste mundo nós estaremos sozinhos. O Senhor, Ele garantiu isso aonde? Na palavra dele. Nos livros de matemática na escola a gente aprende que o Senhor nunca vai nos deixar. O Senhor, Ele é o nosso Deus, Salvador e Criador, como eu já falei. E Ele fez uma promessa a Josué lá no passado e faz a promessa hoje para mim e para você. Veja aí o versículo 9. Veja o que ele disse a Josué no versículo 9. Vamos ler? Ele disse assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. E olha o que ele disse: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor estará com você por onde o Senhor, seu Deus, andar. Não se apavore, criança, e nem se desanime. Não se desanime quando você, porque teve preguiça de estudar, tirou uma nota baixa na escola. Peça ao Senhor que lhe dê força e coragem para estudar, para tirar notas boas, para aprender. Peça ao Senhor que lhe dê força para poder viver sempre pensando nele, porque o Senhor falou que Ele vai estar com você todos os dias, que a gente não deve se desanimar. Então não se desanime, não tenha medo se em algum momento você precisar de coragem, porque com a força de Deus Ele vai lhe dar coragem. Então o Senhor Deus disse para que a gente não se desanime e nem se apavore, porque Ele estará do meu lado e do seu lado todos os dias das nossas vidas. Agora, muitas das vezes, você e eu podemos pensar que é você ou eu que andamos com Deus do lado dele. Estamos errados. Nós estamos enganados, porque é o Senhor quem anda do nosso lado. Você sabe qual é a diferença dele andar do nosso lado e a gente andar do lado dele? A diferença é muito simples. Se a gente pensa que é a gente que anda do lado dele, muitas das vezes a gente pode esquecer que ele está do lado e a gente não vai querer andar com ele. Mas quando é ele que anda do nosso lado, ele nunca vai nos abandonar. A gente pode até esquecer dele, mas ele vai estar aqui do lado. Não é isso que ele disse? Última parte do versículo 9. Não se desanime nem se apavore, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Você pode até esquecer que Ele está do teu lado, mas é Ele quem anda do seu lado e do meu lado, nos dando força para vencer todos os pecados que esse mundo nos faz cair. Então, peça a Deus força, peça a Deus que lhe dê sabedoria para aprender da palavra dele, pois ele vai estar sempre do seu lado e do meu lado, andando junto com a gente. Veja que privilégio. É o Senhor em quem anda comigo e o Senhor é quem anda contigo. O Senhor caminha com você. É Ele que vai ao seu lado e ao meu lado. São essas as 3 lições que a gente quis trazer para vocês hoje. Que o Senhor Deus possa ser o primeiro na sua vida, crianças. Que, além de aprendermos matemática, português, história, geografia, nós possamos aprender da palavra de Deus. Porque ela diz de que a gente precisa ser forte e corajoso. Que essa força vem do Senhor e não dos nossos músculos. E que Ele nunca vai nos abandonar em tudo que fizermos.
Leia com seu papai, com sua mamãe, o primeiro capítulo todo do livro de Josué hoje. Peça para ele que Deus te abençoe e que você a cada dia sinta o seu Deus, Criador, Salvador, andando do seu lado. Um beijo do tio Solano e um beijo da tia Sabrina, que já está com 8 meses de gravidez. Está com um barrigão deste tamanho, linda. E ela mandou um beijo para todos vocês. Tchau, criançada. Até o próximo domingo.